Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na aula de hoje vamos falar de nossa série de potencial elétrico, falando da diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Um assunto bem cobrado nos vestibulares. Então já deixa o seu like nesta aula, afinal de contas, o seu like é muito importante para que esse projeto possa ganhar força. Divulgue com os seus amigos, comente com o pessoal da sua sala, que viu um vídeo no YouTube muito bom que me ajudou bastante na minha avaliação, na dúvida que eu tinha. Assim, você estará ajudando a divulgar esse projeto. Meus queridos, agora nós já temos condições de discutir o campo elétrico de uma forma mais completa, vamos se dizer assim. E para ter um campo elétrico uniforme, nós precisamos de duas placas planas e paralelas carregadas de mesmo modo, entretanto, de sinais contrários. Essas duas placas aqui, ó, tá vendo? De tal forma que vai estabelecer um campo elétrico uniforme entre essas duas placas representadas por estas linhas que estão apontando da minha placa positiva para a minha placa negativa, com essas minhas linhas de campo. Temos também essas linhas que são as forças elétricas paralelas e equidistantes, ou seja, igualmente espaçadas para representar que em nenhum ponto essas linhas são mais próximas. E isso implica que em nenhum ponto o campo ficará mais intenso, maior. Só que agora nós temos uma nova variação. Variação essa conhecida como potencial, onde nós temos aqui um potencial 1 e o potencial 2. Certo? Te pergunto, olha que interessante. Qual a posição do meu potencial 1 e o potencial 2? Ou seja, uma posição delas nessa superfície equipotencial em relação às minhas linhas de campo. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares à linha de campo. E por isso que o campo elétrico é horizontal e as superfícies equipotenciais são verticais. Olha que bacana! É um fato que essas placas ela têm uma terceira dimensão, de tal fato que essas superfícies equipotenciais também têm uma terceira dimensão. Então isso é realmente superfícies e não risquinho, pessoal. Ou seja, são superfícies equipotenciais que está saindo aí do seu computador, do quadro, da forma que você esteja enxergando. Novamente, quero te fazer uma pergunta. Qual dessas superfícies equipotenciais possui o maior potencial elétrico? O que vocês acham? Te chamo aqui a lembrar, né, da nossa aula, onde nós falamos que o campo elétrico ele aponta sempre do maior para o menor potencial. Sendo assim, aquele que tiver antes em uma linha do campo elétrico sempre será o ponto maior do meu potencial. Ou seja, aquele que estiver próximo da placa positiva. Concluindo então que o nosso potencial 1 ele é maior do que o potencial 2. Agora, ao colocar uma carga elétrica de prova positiva e colocar neste ponto A, meus jovens, essa nova carga ela fica sujeita a uma ação de uma força elétrica, cuja intensidade nós podemos definir como força elétrica é o produto do meu campo vezes a minha carga. Como é sabido, para uma carga elétrica positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido que o campo. Por outro lado,
para uma carga elétrica negativa, a força elétrica tem sentido contrário ao campo elétrico. Outra coisa interessante que nós discutimos é que o campo sendo constante faz com que a força elétrica também seja constante. Logo, a força elétrica sendo constante faz com que a aceleração da partícula seja constante. Logo, ele irá se mover no movimento retilíneo variável. Por outro lado, se ela for lançada de baixo para cima, perpendicularmente às linhas de campo, ele terá um movimento parabólico. Agora, vejam bem, se eu pegar essa nossa partícula aqui, ó, sobre a mesma ação dessa força elétrica constante e deslocar ela para qualquer ponto que seja entre essas nossas duas placas, ou seja, dessa forma aqui, saindo de A até um ponto C, como a gente iria calcular o trabalho realizado do campo para levar essa partícula de A até C? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que este movimento não acontece de forma espontânea. Ou seja, a partícula em nenhum momento faz uma trajetória como essa. Mas a pergunta é o seguinte: qual o trabalho do campo elétrico? O trabalho realizado para deslocar essa carga é o produto entre a variação do seu potencial vezes a sua carga, ou seja, o trabalho para levar de qualquer ponto para qualquer outro ponto em um campo elétrico uniforme também vai ser a diferença de potencial vezes a sua carga. E é por isso que levar uma partícula de um ponto A para o ponto C, ou seja, levar de B para C direto, é o mesmo trabalho independentemente da trajetória, já que a força elétrica é uma força conservativa, certo? Então, o trabalho da força elétrica, nós sabemos que é o Joule, a diferença de potencial em volt e a carga elétrica em Coulomb. Sendo assim, vejo que a diferença de potencial das superfícies equipotenciais, que contém esses dois pontos A e B, ou seja, o potencial 1 e a superfície equipotencial, que contém o meu ponto C, melhor dizendo, o potencial 2, esse cara aqui, vejam bem, se eu sei que o trabalho de uma força elétrica é constante, é igual a força vezes o seu deslocamento, e como ele está fazendo um ângulo esse de 0, e o cosseno de 0 é 1, meus jovens, então nós podemos substituir que o trabalho é igual a força elétrica vezes o seu deslocamento. E essa distância não é a distância entre os dois pontos de A e C, mas sim a distância paralela entre essas forças. É a distância ao longo do meu campo, melhor dizendo aqui essas linhas de campo. É a distância entre as superfícies equipotenciais, entre as quais está sendo transportada essa nossa carga de prova aqui. Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu é da cobra? Para levar de A a C é a mesma distância que levar de B a C. Porque não é a distância percorrida, e sim o deslocamento da minha partícula na direção do campo. Então, tanto faz o ponto da minha superfície equipotencial no potencial 1, quanto para o potencial, ou melhor, da superfície equipotencial do meu potencial 2. A carga transportada a essa distância será a mesma. Agora eu quero que vocês lembrem também que força elétrica é igual o campo vezes E. Logo, o campo é igual a carga vezes a seu deslocamento é igual a variação do potencial de AB vezes a carga.
Nós podemos cortar o que eles têm em comum aqui, os Qzinhos. Aí nós temos o que sobrou, ou seja, o campo vezes o seu deslocamento é igual à variação do meu potencial. Essa é a nossa equação para o campo elétrico uniforme. Portanto, meus jovens, nós podemos dizer que para um campo elétrico uniforme, quanto mais distante ele estiver, maior será a sua diferença de potencial entre esses dois pontos, entre esses deslocamentos da minha carga. Melhor dizendo, para um campo elétrico uniforme. Tudo bem? Agora eu quero fazer com vocês uma última observação aqui para a gente fechar a nossa aula aqui com chave de ouro. Essa aula bem bacana que é a respeito da sua análise dimensional. Então vejam bem, meus jovens, o campo ele é constante. Então vou isolar o meu campo elétrico. Isolando o meu campo elétrico, nós temos que o campo é a razão entre a variação do seu potencial pela sua distância. Sabemos que variação do potencial, melhor dizendo, a unidade de medida de potencial é o volt e a distância é em metro. Então nós temos esse cara aqui. Melhor dizendo, temos uma outra unidade de medida para campo que não é o Newton por Coulomb, e sim o volt por metro. E lembrando que volt por metro é o mesmo que Newton por Coulomb, ou seja, são unidades para a mesma grandeza. E no Sistema Internacional de Unidades Medidas, no SI, qualquer uma pode ser considerada como correta. Tudo bem? Fique bem claro isso para vocês. Pessoal, chega o final dessa aula e espero que tenham gostado. Estou na expectativa que foi atendido aquilo que você precisava. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e